Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Explorando o Oculto, onde no episódio de hoje vamos ver que, o amor tem razões que a própria razão desconhece e por vezes provoca, loucura mesmo nas pessoas. Então, esse caso é para nos fazer pensar quais são os limites que uma pessoa está disposta a ultrapassar por este sentimento. Sim, muito profundo. E o caso de hoje vai nos dar muito em que pensar. É um caso em que os acontecimentos ocorreram de 2020 a 2022. Então é tudo muito recente mesmo. E acabou de sair agora um documentário sobre o caso na Netflix, que é o Love on the Run, ou Evasão, Amor em Fuga. E nós hoje vamos aqui falar sobre esse caso. Então, segurem na minha mão e vamos lá. Vamos falar sobre Vicky White, uma mulher que foi vice-diretora de operações da prisão de Lauderdale por 17 anos. Vicky, que trabalhou na prisão por um total de 25 anos. Ela era responsável por todos os trabalhos diários. Ela conhecia tudo lá. Trabalhava de segunda a sexta, desde as 6:30 da manhã e às vezes também durante os fins de semana. Ela controlava aquilo tudo. Sabia como funcionava qualquer coisa e qualquer dúvida que tinham, bastava perguntar a Vicky. Bom, Joyce Braley, que é um ex-guarda prisional, falou um bocado sobre como é que funcionava a prisão do condado de Lauderdale. Ele disse que basicamente era uma prisão provisória, que recebia, na verdade, pessoas que tinham cometido os mais variados crimes. Desde pessoas que não pagaram uma multa de trânsito até pessoas, por exemplo, acusadas de homicídio. Era mesmo de tudo. Quanto a Vicky, tanto os funcionários como colegas de trabalho diziam coisas muito boas sobre ela. Diziam que ela tinha um grande instinto maternal, que se preocupava com todos e ajudava, todos mesmo. Ela via os presos como pessoas e não como animais ou monstros. As pessoas estavam sempre procurando por ela. Às vezes ela se escondia na enfermaria porque todos lhe ligavam e chamavam a toda hora para pedir alguma ajuda. Ela cuidava de todos, mas a questão que uma das amigas até colocou no documentário, que foi um bocado profundo, que era exatamente isso. A Vicky cuidava de todos, mas quem é que parava para cuidar da Vicky? Então isso também foi algo que ficou bastante ali falado durante todo o documentário, durante todo o processo, e nós vamos perceber mais à frente o porquê. Agora vamos conhecer uma outra personagem, por assim dizer, uma pessoa que também é bastante importante aqui nesse caso, que aqui estamos a falar de agosto de 2020. Vamos falar de Casey White, o que é super engraçado, Vicky White, Casey White. Casey chegou à prisão de Lauderdale vindo do Departamento de Correções da prisão de Donaldson, onde estava a cumprir 75 anos por tentativa de homicídio e outros crimes. Também foi julgado por homicídio sujeito a pena capital, ou seja, pena de morte. Ele confessou ser culpado de um homicídio ainda sob investigação e foi para essa prisão para aguardar o julgamento. Eles o consideravam um homem perigoso. Antes, ele ficou preso no condado de Limestone. Segundo o xerife reformado Mike Blakely, ele chegou a ser preso 11 vezes em 10 anos. Ele contou que conheceu Casey quando Casey tinha 20 anos. Era um jovem alto, tinha várias namoradas e em 2015 foi preso por dar um tiro em uma delas.
Ele disse que recebeu uma chamada dizendo que havia uma violação de domicílio e disparos. E quando foram, ele tinha atirado na namorada. E, gente, informação assim um bocado sensível. Ele matou o cão dela. Depois foi até a casa do vizinho e apontou-lhe uma arma e pediu a chave do carro. O vizinho deu sem hesitar, que foi a melhor coisa que ele fez. Ele então pegou no carro e foi. Depois parou ali à frente numa área de serviço e para trocar de carro. Viu lá um casal e tentou impedi-los de fazer marcha atrás. Eles não pararam e ele então disparou para a janela de trás do carro e atingiu a senhora no ombro. Então ele apontou a arma a outro rapaz e lhe roubou o carro. Uma informação aqui agora, assim. Quando ele roubou o carro, o homem ainda lhe pediu que ele lhe desse o telefone. E Casey, então, que estava já a conduzir para ir embora, recuou e entregou sim o telefone ao homem a quem ele tinha roubado o carro. E voltou simplesmente a arrancar o carro e ir embora. Um agente o viu com o carro roubado e então começou uma perseguição. E ele despistou-se. Sim, a certa altura ali a conduzir, a tentar fugir, ele despistou-se. O polícia então lhe pediu para sair do carro, mas ele só dizia que queria falar com o xerife, que não ia sair de lá, queria falar com o xerife. O xerife então foi contactado e foi lá. Quando o xerife lá chegou, então, encontrou com 2 armas. Cada uma delas estava apontada por um lado da cabeça de Casey. E ele então pediu-lhe para baixar as armas. Mas Casey respondeu dizendo que queria que o xerife dissesse à sua mãe que ele a amava. E o xerife então respondeu dizendo que era para ele baixar a arma, pois naquela noite ninguém iria morrer. O xerife ficou ali, conversou com ele. A certa altura conseguiu convencer que Casey abaixasse a arma. Ele disse que só ia baixar a arma se o xerife lhe trouxesse um Sundrop. O Sundrop é uma bebida originária do norte da Alabama. Eu também não conhecia, nunca tinha ouvido falar, mas acho que é algo assim muito conhecido ali naquela região. Então, assim, eles chegaram a um acordo quanto àquela bebida. Casey baixou a arma e o xerife o levou então para a prisão. Por causa desses acontecimentos todos, ele levou os 70 anos de prisão como pena. Agora vamos falar da transferência dele para a prisão de Lauderdale. Quando ele chegou lá, eles acharam que o ideal seria ele ficar numa cela só para ele. Mas devido à superlotação, né, que é algo que acontece em várias prisões pelo mundo todo, assim, toda a parte acontece isso. Então não foi possível ele ficar numa cela sozinho. Chegaram a colocar, só para vocês assim terem ideia da superlotação, numa cela de 8 pessoas, que era suposto ser de 8 pessoas, eles colocavam 16 pessoas ali. Então Casey teve que ficar na cela A1, que era onde eles colocavam as pessoas que tinham cometido crimes mais graves. E chamavam essa cela de cela especial da Vicky. Então eles diziam, os funcionários ali da prisão, que para colocar alguém naquela cela, eles iam pedir autorização para Vicky. Um guarda prisional, assim, disse uma coisa que é bom falarmos aqui para vocês perceberem o tipo de pessoa que Casey é. Um guarda prisional disse que no dia que lhe conheceu, ele foi super simpático com ele, assim, muito atencioso, quis causar boa impressão e percebeu que esse guarda fumava. Então, Casey tentou pedir-lhe um cigarro, mas quando o guarda disse que não lhe podia dar, ele diz que a atitude de Casey mudou completamente. Deixou de ser simpático e não voltou a lhe dirigir uma única palavra naquele dia. Ele disse que ali ele percebeu o quão manipulador Casey podia ser.
que na verdade ele tentava avaliar mentalmente as pessoas para ver até onde ele podia ir. Isso, uma outra funcionária também contou que um dia abriu a porta da cela dele e foi muito educado, mas logo em seguida disse-lhe que fazia 5 anos que ele não tocava em uma mulher e disse-lhe se ele podia lhe dar um abraço. E ela disse que não, né? Então logo fechou a porta e ficou pensando, mas o que é que será que lhe passa pela cabeça, pelo achar que eu simplesmente ia chegar lá e lhe dar um abraço? Não era fácil para uma mulher trabalhar numa prisão que era só de homens, que era preciso assim muita força mental para trabalhar ali, porque as pessoas passavam ali muito tempo. E haviam pessoas que acabavam por se preocupar demasiado com os reclusos e não saber que eles eram pessoas que estavam lá para trabalhar e que aquilo fazia parte do trabalho, que os reclusos não eram seus amigos. Porque se confundir ali as coisas minimamente, tudo fica bastante complicado. No dia 28 de abril de 2022, Vicky deu entrada nos papéis da reforma. Para entrarem em vigor, gente, no dia seguinte, sim, após 25 anos a trabalhar lá, ela simplesmente entregou os papéis e disse que não aguentava mais, que já tinha feito a sua parte e que estava cansada e pronta para ir embora. O diretor da prisão disse que aquilo o apanhou assim de surpresa, pois ele não sabia que Vicky se sentia assim. Ele achava que Vicky adorava trabalhar lá, que adorava aquele lugar, as pessoas, tudo. Então foi assim uma surpresa grande. Agora, no dia 29 de abril, que era uma sexta-feira, o diretor da prisão disse que estava a ser um dia muito calmo. E ele até pensou, esse dia vai ser tranquilo. Mas ele mesmo diz que há coisas que nunca se podem dizer quando se trabalha numa prisão, e uma delas é que vai ser um dia fácil. Nesse dia ia haver uma cerimônia de graduação na academia, que é ali dos polícias. Então, com isso, o xerife da cidade e o diretor da prisão foram para Birmingham para essa cerimônia. Então, eles que eram de uma área em que já era pequena, que eles tinham cerca de 11 agentes por turno, naquele dia iam ter apenas 5, porque eles foram para essa cerimónia noutro local. Vicky disse que nesse dia cerca de 32 reclusos tinham que comparecer em tribunal. Uma funcionária chamada René, que apesar de estar de folga nesse dia, foi até lá para ajudar, pois sabia que eram muitas pessoas e achou que Vicky podia ficar estressada com todas aquelas pessoas e uma confusão. Foi lá ajudar. E como aquele era o último dia de Vicky na prisão, eles compraram-lhe um bolo e foram todos ali confraternizar com ela, abraçar e se despedir. Eles prepararam tudo mesmo para ser um dia especial. E disseram que repararam que ela estava muito calada, assim, bastante calada mesmo, nada como o habitual. Ela nem sequer parecia estar ali totalmente presente com eles na despedida, mas eles também acharam que se calhar era só por ser a despedida dela. Devido à sua reforma, ela então estava assim mais introspectiva naquele dia. René disse que a certa altura Vicky foi até ela, pediu-lhe para abrir a mão e lhe deu um crachá. E disse-lhe para ela ficar com ele. E René diz que ainda disse a Vicky para ela não ir embora, pois ela precisava dela, que ainda tinha muito que aprender. Um dos guardas então disse que nesse momento Vicky lhe pediu para ir buscar Cassidy, colocar as algemas, e ele então assim fez. Pegou nele, tirou da cela e o levou para a admissão. Então ele deixou Cassidy ali e continuou a trabalhar, foi fazer tudo o que ele tinha para fazer naquele dia como normalmente.
Aqui parece que o dia já começou há muito tempo, que já fizeram muita coisa e de facto já tinham feito, mas só para se situarem, aqui estamos a falar de cerca de 9h30 da manhã, porque eles tinham começado a trabalhar às 6 da manhã. Sim. Então, no documentário há imagens da prisão e conseguimos ver Vicky a pegar no carro e sair de lá com Casey. René disse que ela então depois viu que só faltava um recluso. Então ela pegou nele e o levou para o tribunal. Ela enviou uma mensagem a Vicky. Como ela sabia que ele tinha sido preso por estrangulamento, ela só quis assim ter a certeza que alguém sabia que ela estava com ele, assim, que se acontecesse alguma coisa, se ela desaparecesse, ela queria que as pessoas soubessem que ela tinha ido conhecer recluso. Mas ela diz que Vicky nunca chegou a responder. E Vicky, que ia levar só o Casey ao tribunal para uma avaliação de saúde mental, não voltou. Passaram-se várias horas e eles não tinham nenhuma informação dela, ela não tinha chegado. As pessoas começaram a reparar e a pensar onde é que eles estariam. Esperaram mais um pouco e então no fim do dia eles foram confirmar de novo, vi que não tinha chegado, Casey não estava em sua cela. E eles então resolveram avisar o xerife do desaparecimento de Casey White e Vicky White. A primeira coisa que eles fizeram durante as buscas foi ir ao tribunal, o que faz todo o sentido, já que eles tinham saído da prisão para ir ao tribunal. Só que quando eles chegaram lá, eles viram que Casey e Vicky não estavam no tribunal. Só que assim, eles não só não estavam, como nem sequer tinham ido ali naquele dia. Então eles logo se aperceberam que alguma coisa estava muito errada. Lançou-se então um alerta para todos ficarem atentos, dizendo que um agente e um recluso estavam desaparecidos e que ele podia estar armado e ser bastante perigoso. Eles depois, durante as buscas por todo lado, acabaram por encontrar o carro de Vicky estacionado no centro comercial. Então foram até lá ver o que é que encontravam, né? Eles então encontraram as chaves das algemas no banco de trás, assim como os chinelos da prisão que Casey estava a usar. E acharam muito estranho. Ele era muito grande para sair pela janela do carro. E como é que ele teve acesso a uma arma? Era assim impossível ele ter saído do carro sozinho. Então eles começaram a perceber. O diretor disse que assim naquele momento ele começou a perceber e que Vicky estava envolvida na fuga. E ele só conseguia pensar, ela tinha libertado um monstro. E agora só faltava saber o que ia acontecer a seguir. A guarda prisional, René, disse que depois daquilo, ela foi então ver todos os vídeos daquela manhã, vezes sem conta, repetidamente, para tentar perceber se havia ali algum indício, algum sinal, alguma coisinha que ela tinha deixado escapar. E ela então se apercebeu que realmente algo estava muito errado, porque no vídeo dava para ver a Vicky a abrir a porta, a deixar meio aberta e Casey a sair atrás dela. E depois a Vicky abriu a porta do carro, Casey entra e ela voltou aquilo assim várias vezes. Vicky a abrir a porta, Vicky a sair primeiro, deixar a porta aberta para depois o Casey sair na maior confiança. Ela disse que ali ela soube sim que Vicky não tinha sido sequestrada, não tinha sido feita de refém, mas que ela estava com Casey de livre e espontânea vontade. Porque no vídeo dava para ver que Vicky achava que Casey era confiável. Pois ela diz que as regras da prisão eram sempre o preso sair na frente. E os funcionários saíam sempre depois, porque eles não podiam estar na frente dos presos.
Eles tinham que estar atrás, que era para ter certeza que algo não acontecia. Porque ao sair na frente, um preso pode simplesmente tentar estrangular ou fazer algo de mal com os funcionários. Eles tinham que estar sempre onde eles conseguiam ver o preso. E ela ter saído na frente e ter deixado o Casey atrás dela, um homem que é enorme, nós já falamos que tem mais de 2 metros, super grande e ela super pequenininha, então dava para ver que sim, que ela confiava no Casey. René disse que então chamou todos os colegas para irem ver o vídeo e eles todos ficaram em choque, porque todos que conheciam a Vicky não acreditavam que aquilo era possível. Então a polícia foi até a casa de Vicky para ver se eles descobriam alguma coisa. Viram que Vicky não estava ali, não viram nada na casa, mas viram a mãe de Vicky a vir em sua direção. E eles então foram falar com ela disse que viu aquilo, a polícia toda ali na casa da filha dela, e ela foi ver o que é que se passava. Quando o diretor da prisão que estava ali lhe contou o que se passava, ela ficou em choque. Então ele diz que eles já perceberam que a família nem sequer também fazia ideia do que estava a acontecer com Vicky, que eles não sabiam o que ela tinha feito. Ele disse que ali ele pensou que a vítima de verdade nessa história eram os pais. Ele então pediu autorização para eles para entrar na casa e verificar se encontravam alguma coisa, porque eles ali nesse momento ficaram a saber que na verdade Vicky estava a viver com os pais dela, mas não na casa dela. A mãe de Vicky também acabou por lhe contar que Vicky vivia agora com ela e com o marido. Sim, Vicky andava a viver com os pais. Porquê? Porque Vicky tinha a própria casa dela, mas descobriu-se que ela tinha colocado a casa à venda. Sim, uma casa que era avaliada em mais de $200.000, ela vendeu a casa super às pressas porque ela precisava, por algum motivo, que agora eles já sabem, né, do dinheiro todo o quanto antes. Ela acabou por vender a casa por menos de $100.000, foi assim 95.000 e qualquer coisa. Ela que queria tanto vender a casa, aceitou vendê-la por metade do preço. E o diretor até disse que ele sabia que se Vicky realmente esperasse um bocado mais, ela conseguia vender a casa por um valor muito mais elevado, mas ela queria vender o quanto antes. Bom, como o diretor ficou a saber que Vicky vivia com os pais, ele então pediu a autorização à mãe de Vicky para entrar na casa e fazer uma revista. A mãe autorizou, então eles entraram, foram ver a casa e principalmente o quarto de Vicky, né? E encontraram a mala dela no quarto, com o cartão de crédito, a carta de condução, tudo que era de identificação dela. Ou seja, naquele dia ela já tinha ido trabalhar sem nenhum documento de identificação. Eles encontraram ali também informações da sua conta bancária e descobriram que Vicky tinha imenso dinheiro na conta, o que faz sentido já que ela também vendeu a casa. Mas tinha levantado tudo há pouco tempo. Então assim, ela era muito meticulosa, tinha tudo registado. Ela tinha um armário de documentos ali. O pai dela então mostrou e a polícia foi lá ver. E eles então descobriram que Vicky tinha um outro número de telefone, diferente do número de telefone que ela usava, que toda a gente sabia, que ela usava no trabalho. Lá está, era um segundo telefone que ninguém sabia que ela tinha. Nesse momento então o que eles pensaram? Pegaram esse número de telefone que ninguém sabia que ela tinha e foram comparar com o número das chamadas que Casey fazia na prisão. E aí é que, meu Deus, tudo assim ficou de pernas para o ar. Porque eles descobriram que entre novembro de 2020, sim, nós aqui estamos a falar de 2022, mas desde novembro de 2020 até fevereiro de 2022, houve mais de 1.000 chamadas
telefónicas entre os dois números. Ou seja, Cassie e Vicky já tinham uma relação de bastante tempo. Em 2020, por causa do Covid, né? Toda a gente se lembra que o Covid andava ali por todo lado. Então, as pessoas precisavam se resguardar e na prisão com vários presos para não ficarem em contato uns com os outros. O que o diretor fez foi dar um tablet a cada um dos reclusos para que eles pudessem comunicar sem ter que sair da cela. Então, Cassie usava isso para poder se comunicar com Vic. Os colegas de cela de Cassie já tinham reparado que ele comprava cartões postais da loja da prisão e dizia que eram para sua mãe. Então, quando a Vicky ia entregar as correspondências, ele entregava esses cartões a Vicky com o nome da mãe dele no centro do cartão. Mas assim, eles também repararam, eles até disseram que ali não havia muita coisa para fazer. Eles estavam presos, estavam numa cela e tinham que prestar atenção em todos os mínimos detalhes de tudo que acontecia à volta deles para se distraírem também. E repararam que apesar de Cassie enviar os cartões postais para sua mãe, naqueles cartões só haviam o nome da mãe. Não havia nenhuma morada nem nada. Então eles começaram a parar e pensar, e eles então chegaram à conclusão de que ele não podia estar a escrever para sua mãe. Eles até disseram que pensaram que ele estava a escrever para uma detetive privada, mas que, como ele também sempre parava para perguntar, acho que ele também não escrevia muito bem, porque ele estava sempre a perguntar aos colegas de cela como é que se escreviam algumas palavras, mas eram palavras como bonita, querida, coisas assim que eles começaram a perceber que ele não podia estar a falar com uma detetive ou com algo assim mais profissional, por assim dizer, para estar a escrever aquele tipo de cartas, né? As colegas de trabalho da Vicky, por sua vez, disseram que elas eram muito amigas e que era difícil manter segredo ali, mas que nunca nenhuma delas viu Vicky com um namorado. Uma delas, chamado Kylie, até comentou que quando conheceu o seu marido, ele era mais novo do que ela, mas que Vicky lhe disse: vai em frente, sê tu mesma e não te preocupes com nada. E que nessa altura, Vicky até lhe disse que ela estava saindo com 2 homens ao mesmo tempo. Então, foi basicamente, vá ser feliz, vai viver a tua vida, faça o que tu quiseres, sem te preocupares com a opinião dos outros. Sherry, que também trabalhava na prisão, disse que na altura do Natal, Vicky lhe mostrou a ela e uma outra colega de trabalho delas 2 cartões postais que ela tinha dito que recebeu dos 2 homens com quem ela mantinha assim comunicação, com quem ela andava ali a sair. Só que Sherry disse que reparou que num desses cartões haviam 2 notas de $100. Ela disse que achou aquilo muito estranho porque as notas estavam dobradas de uma forma que era a forma que os presos costumavam dobrar o dinheiro. Mas na altura elas nem pararam para assimilar aquilo. As colegas dela todas disseram que ficaram muito magoadas e muito confusas ao saber que, na verdade, ela tinha mentido a todos, que não era a pessoa que eles conheciam. Bom, por aquela agência assim ser pequena, eles tiveram ajudas da Polícia Federal e da Polícia do Alabama para tentarem perceber o que era a melhor coisa a ser feita. Eles iam liderar parte da operação e a Polícia Federal ia ficar com a parte de perseguir os fugitivos. Eles sabiam que tinham que estar muito atentos e fazer tudo com bastante cuidado, porque Vicky trabalhava com eles. Ela sabia como tudo funcionava, sabia quais eram os procedimentos com a polícia em caso de fuga, sabia como eles pensavam, como eles agiam. Então eles sabiam que ia ser uma investigação muito difícil.
E isso era verdade, porque durante as gravações de áudio das conversas de Vicky com Cassie, conseguimos ver que várias vezes Vicky dizia a Cassie para não falar dos planos, que ele assim tentava dizer, quando saímos daqui vamos fazer isso ou aquilo, e ela logo dizia para ele não falar nada, para ele cortar a conversa por aí, porque se ninguém ouvisse, ninguém ia saber os detalhes. Ela dizia para ele não usar o Google, para não fazer pesquisa, porque todas as pesquisas iam ficar ali registados. Ela sabia que as chamadas eram gravadas. Dizia que os veículos tinham GPS. Ela sabia todos os cuidados que eles tinham que ter. Isso era nítido. A polícia agora revistou a vida toda de Vicky nesses últimos tempos. Chegaram à conclusão que ela andava a planear, sim, no último ano, aquela fuga. Eles repararam que todas as vezes que ela ia às compras agora, ela comprava um artigo de campismo. Era um artigo por vez, para não chamar assim muita atenção, né? E descobriram também que ela comprou várias armas de fogo, incluindo uma espingarda no Walmart. Gente, só assim um disclaimer aqui. O Walmart, para quem não sabe, é um supermercado. É como ir ao Lidl ou ao Continente. É tu chegares simplesmente no supermercado e eles terem lá armas à venda. Isso para mim é algo mesmo só nos Estados Unidos. Imaginar, simplesmente vou ao supermercado, estou a comprar um leite e um café, mas também vou comprar ali uma espingarda. Enfim. Eles então voltaram a ir lá investigar o sítio onde a Vicky deixou o carro dela estacionado e o diretor disse que ele viu ali uma câmara assim meio escondida num lugar que nem dava para ver direito. Ele então foi perguntar ao senhor ali daquela lojinha se aquela câmara funcionava. E o senhor disse que sim. Eles então ficaram todos super felizes, né? Então foram lá e começaram a ver filmagens de vários dias, até que viram imagens de Vicky a passar lá. Ela usava máscara assim, daquelas máscaras que na altura do Covid toda a gente usava. Usava essas máscaras, chapéu e óculos de sol. Então viram que ela tinha lá um Ford Edge laranja. Ou seja, para além dela deixar lá o carro dela, mais à frente havia um outro carro que era esse Ford Edge laranja. Aqui então as coisas mudam um bocado, porque eles que não tinham nenhuma informação ficaram a saber qual era o carro que eles estavam à procura, qual era o carro que eles estariam a usar durante a fuga. Embora não fizessem assim a mínima ideia de onde eles estavam, pelo menos já tinham uma pista do que procurar. Eles então começaram a falar com outros colegas de cela do Cassie, né? Também para tentar perceber se eles sabiam de alguma coisa. Então Carlos, que é um ex-detento, que na altura era colega de cela de Cassie, disse que ele achava que sabia quando é que aquilo tinha começado, aquele relacionamento entre Vicky e Cassie. Porque ele presenciou uma situação que ele achou muito estranho, em que Vicky passou pelo corredor e Cassie olhou para ela e disse: Vicky, tens um rabo bom. Sim, ele simplesmente elogiou o rabo dela. Só que o colega diz que ele pensou que Vicky ia ficar brava, que ia lá e repreender Cassie, que ia brigar com ele, mas que na verdade ela pareceu ter gostado daquele elogio. E de fato, isso tudo bate certo, parece verdade, porque nas gravações que se ouvem depois, né, via-se que Vic até chegou a falar com Cassie sobre esse dia, sobre ele ter feito esse elogio. O próprio Cassie pergunta por que ela aceitou aquilo, porque ela aceitou o elogio, e ela disse que não sabia, que na altura só pensou que aquilo aconteceu por ele ser um rapaz do campo, e que também deve ter ficado assim um bocado curioso e aceitou. Cassie ainda chegou a lhe questionar, a perguntar: não achaste que ias se apaixonar por mim, não é?
E ela disse que não mesmo. E ele ainda acrescenta dizendo, eu também não. As colegas de trabalho de Vicky disseram que nos últimos tempos ela realmente estava muito diferente. Agora sim, parando para pensar friamente, ela não era muito de fazer atividades sociais, mas um dia ficaram a saber que uns conhecidos deles iam abrir um sex shop e elas iam lá a uma festa que ia ter, que era uma festa de inauguração para a apresentação dos produtos. Elas então estavam a falar disso e Vicky disse que ela também iria, o que elas assim acharam muito estranho. Mas ficaram assim ainda mais surpresas quando Vicky chegou lá e estava toda à vontade. Comprou imensos produtos, desde lingerie sexy a produtos de couro e coisas assim BDSM. O que eles ficaram assim todos assim bastante chocados porque Vicky não era disso. Elas disseram que era um lado de Vicky que nenhuma delas conhecia. Mas o que elas não sabiam também era das chamadas telefónicas de Vicky e Cassie. Nas chamadas telefónicas haviam imenso sexo por telefone. Eles falavam de coisas picantes, faziam sexo virtual. E o que ficou assim ainda mais no pensamento das pessoas, o que lhes chocou mais é que, segundo os reclusos, Cassie e Vicky já tinham tido contato sexual dentro da prisão. Eles disseram que várias vezes iam buscar os reclusos para ir ao pátio, mas que Cassie ficava na cela dele e dizia aos outros que ele não podia ir com eles porque ia receber uma videochamada do seu advogado. E na verdade Vicky ia até lá ter com ele e eles já perceberam que Vicky não trancava a porta da cela para não ter que pedir novamente aos outros guardas para abrirem. Então, quando ela deixava os outros presos no pátio, ela voltava para a cela sem ter que pedir para abrirem, porque ela deixou a porta aberta, entrava e ficava lá dentro com Cassie. Então, assim, não tinham como saber ao certo há quanto tempo eles já tinham tido contato físico, como tinha sido, nem quantas vezes foram, mas sabiam de fato que já tinha acontecido ali mesmo dentro da prisão. Agora vamos ver um bocado assim a vida amorosa de Vicky antes dela conhecer Cassie. Vicky, na verdade, tinha sido casada uma vez com um homem que ela conhecia já desde a altura do secundário, mas ele depois começou a meter-se assim com drogas e ela então o deixou. Passado algum tempo, ela ficou noiva de um outro homem, mas ele, gente, infelizmente morreu em um acidente de aviação. Ele se chamava Brian Garner. Quando isso aconteceu, ela simplesmente voltou ao trabalho, nem sequer tocou no assunto, foi como se nada tivesse acontecido. Ela nunca falou daquilo com nenhum dos seus colegas, com nenhuma das amigas, mas o que é estranho, um dos reclusos veio dizer depois que Vicky lhe contou que depois daquilo acontecer, que ela bebia todos os dias sozinha. Em uma das chamadas de Vicky com Cassie, dava para ouvir ela dizer que o primeiro marido tinha sido o verdadeiro amor e que o segundo foi o amor de consolação. E que ela então jurou a si mesma que nunca mais ia se relacionar com ninguém. Então ela ficava muito fechada e que as únicas coisas que ela tinha era o trabalho e o seu cão. Bom, aqui já sabemos que Vicky e Cassie estavam foragidos. Os colegas dela ficavam bastante preocupados. Eles tinham medo, porque eles sabiam que Cassie era um homem perigoso e Vicky estava ali toda encantada com ele. Eles então tinham medo que Cassie tinha usado para que ela o ajudasse a fugir da prisão e que, na verdade, assim que ele conseguisse fugir, que já não precisasse dela, que ele a mataria. Bom, durante a investigação,
examinaram o computador de Vicky e descobriram que ela andou a fazer pesquisas de vários nomes. Ela era responsável pelos bens dos reclusos, bens que não foram reclamados. Bom, ela então removeu documentos de identificação desses bens, procurou documentos de homens brancos com mais de 2 metros e procurou também mulheres brancas da sua idade, ou seja, ela andava à procura de documentos que batessem certo para ela e para o Casey. Um ex-preso chamado Georginio Lopes, ele disse que Vicky tinha-lhe contactado umas semanas antes da fuga a pedir documentos de identificação falsos, com um nome diferente, dizendo que era para ir para o México, mas que ele nunca pensou que era para fugir. Sim, gente, aqui também é um bocado estranho, porque ela ligou a pedir documentos de identificação falsos, o que eu acredito que aqui seria documentos para ela e para o Casey, né? E ele não achou estranho, não achou nada suspeito. Assim, tem muitas coisas aqui também durante o caso que não sei se vocês vão ter a mesma percepção que eu, mas eu acho que as pessoas também não quiseram muito saber, não se preocuparam. As pessoas ali são um bocado... Porque eu acho que em qualquer outra parte do mundo, em que as pessoas são um bocadinho mais curiosas, já tinham-se apercebido, tanto as colegas como os presos, que aquilo ia acontecer. Na verdade, os presos eu acho que eles já sabiam, mas não quiseram se meter. E mais à frente até vão perceber o porquê. Mas os colegas, ninguém, a família, toda a gente... Eu consigo ver assim vários sinais de que algo estava estranho, mas ninguém se apercebeu. O diretor da prisão diz que ele acha que a ideia da fuga surgiu pelo fato de Casey poder ser condenada à pena de morte. Que Vicky queria a todo custo impedir que a pessoa por quem ela tinha se apaixonado morresse. Como eu já tinha dito, Vicky colocou a casa dela à venda, ela vendeu a casa e também começou a desfazer-se dos seus móveis, a livrar-se de coisas. Ela perguntava às colegas se tinha alguma coisa que elas tinham interesse, que podiam ir buscar. Ela estava mesmo a preparar tudo para se ir embora. A Polícia Federal chegou a anunciar que oferecia $10.000 a qualquer pessoa que desse assim alguma informação sobre os fugitivos. Porque aqui, gente, já tinha-se passado 5 dias que eles estavam em fuga e eles ainda não tinham assim nenhuma pista sequer sobre onde eles podiam estar. E o pior é que o caso tinha se tornado viral. Então... haviam jornalistas por todo lado, eles iam ali à porta da prisão todos os dias, faziam imensas reportagens sobre isso, as pessoas na internet faziam memes sobre a fuga, haviam programas de TV a falar sobre isso, a fazerem suposições sobre o romance, se eles estavam loucamente apaixonados e por isso fugiram, ou se Casey só se estava a aproveitar de Vicky, todas aquelas... Assim, um verdadeiro festival de horrores, como eu costumo dizer. Passaram-se, na verdade, 7 dias da fuga, quando eles receberam uma chamada de alguém que estava a ver as notícias e viu aquele carro que eu vos disse que eles estavam a utilizar na fuga, o Ford H laranja, e achou que tinha rebocado aquele carro há alguns dias no Tennessee. A polícia então foi até o local e ao encontrar o carro, dava para ver que sim, era o carro que eles procuravam e também eles viram que tentaram pintar aquele carro durante a fuga, mas sem sucesso. O diretor da prisão disse que ele aqui acredita que tinha sido ideia do Casey, pois vi que tinha comandado assim toda a fuga até então no pensamento, no preparativo, porque ela sabia como é que a polícia pensava, o que é que eles iam fazer. Mas que aí, nesse momento, já eram detalhes de fuga, de pequenos detalhes de coisas
que, da forma como os criminosos pensavam que Vicky já não dominava. Ela, na verdade, tinha cometido um erro, porque como assim ela escolher um carro laranja com uma cor tão chamativa para uma fuga? Ele diz que tem certeza que quando Cassie viu o carro, que ele não deve ter ficado nada feliz, então tentou se livrar desse problema. Tentaram pintar o carro, mas não conseguiram. Assim, era óbvio que agora quem comandava era o Casey, porque ele conhecia as manhas da rua. Um ex-recluso chamado Tyler também contou que uma vez um novo recluso chegou à cela deles com droga e que todos usaram. Ele disse que Casey, sóbrio, era uma pessoa tranquila, mas que quando ele usava alguma coisa, ele era bastante assustador. Eles chegaram a ficar 3 dias sem dormir, só a falar. Eles nem sequer comiam porque eles disseram que a droga tirava-lhes a fome. Então chegou um momento em que Casey ficou bastante paranoico, dizendo que alguém roubou-lhe as coisas dele. Ele levantou-se e começou a gritar, a dizer que ele era um rapaz do campo com mais de 2 metros e que alguém ia ser esfaqueado. Ele ainda ficou dizendo que ele já tinha pena de 75 anos de prisão e que não tinha nada a perder e que por isso ia matar alguém. Então os presos reclamaram e chamou-se a Vicky, que ficava completamente passada quando ele estava drogado. E de fato, nas conversas deles, dava para ver que ela brigava sempre com ele por esse motivo, dizia que ele era paranoico, ciumento e que se drogava. Ou seja, né, gente? Um príncipe encantado assim, pacote completo, não dava para resistir. O relacionamento deles só era um segredo, na verdade, é que conseguimos ver para os funcionários, pois os reclusos, todos eles sabiam o que se passava. Chegou ao ponto em que Vicky disse ao Casey que recebeu uma mensagem de um ex-colega de cela dele a dizer que Casey lhe devia dinheiro e que se ele não pagasse, ele ia contar a todos o que ele sabia. Taylor, ele disse que sim, que eles sabiam o que é que se passava ali e tentava disfarçar, tentava que os outros reclusos que não tinham se apercebido daquilo também não se apercebessem, porque ele diz que não vai mentir, não é? Que aquela relação trazia vantagem para eles também. A cela deles tinha assim tabaco e tinha coisas da loja, máquinas de tatuagem. Eles também tinham ali regalias que eles sabiam que tinham porque vi que tinham uma relação com a Cassie e também não a queriam perder. Nas últimas 2 semanas antes da fuga, o comportamento de Vicky realmente mudou. Eles disseram que ela começou a brigar com os colegas e todos viram que algo não estava normal, que ela não estava como antes. Alguns deles até acharam que ela estava com algum problema de saúde. E depois ela disse que ela não andava bem por causa do stress do trabalho e que precisava mesmo se reformar. Durante as investigações descobriu-se que não era a primeira vez que Vic tirava Casey da prisão. 3 dias antes da fuga, ela disse que teria de levar Casey ao tribunal e não disse o motivo. Mas como era ela quem mandava, né? Ela era a chefe, as pessoas apenas obedeciam. Ela disse a um funcionário para tirar Casey da cela e ele simplesmente foi lá e tirou sem sequer questionar. Mas eles nesse dia só ficaram fora por 10 minutos mais ou menos. Ao chegar à prisão, Vicky viu que havia um carro de polícia parado ali na entrada da prisão. Haviam polícias dentro a fazer a admissão de novos reclusos e se ela entrasse com Casey, eles ali logo viam que algo estava de errado. Então, para ela evitar os polícias que estavam ali na ala da admissão,
ela não entrou com Cassie pela porta da frente, ela entrou com ele por uma porta lateral que havia na prisão e o levou diretamente para a cela dele. Uma colega até disse que ela acredita que aquilo foi um teste para ver como iam correr as coisas no dia da fuga, onde eles podiam ir, o que eles podiam fazer. Aqui já tinham-se passado 10 dias desde que Vicky e Cassie fugiram da prisão, quando a polícia recebeu uma informação de um vendedor de carros que disse que Cassie lhe comprou uma carinha Ford F-150. E eles então, com essa nova pista, começaram a busca por aquele carro. E, num domingo à noite, receberam uma chamada dizendo que um carro estava estacionado na zona de lavagem desde sábado por volta das 15 horas. Então, a polícia foi até ao local para ver o carro. Aqui já era no outro dia, já tinham-se passado 11 dias desde a fuga. É assim, eles tiveram aquela informação do Ford F-150, anunciaram em todo lado, né, que estavam à procura daquele carro. Vicky e Cassie aproveitaram para se desfazer daquele carro, deixaram aquele carro e arranjaram um novo, que era assim, para não estarem com o carro que a polícia já sabia que eles estavam a usar. A polícia então, com essa pista, foram até o local, mas quando eles chegaram lá, os jornalistas já sabiam dessa informação também. Então, quando a polícia chegou, os jornalistas já estavam lá. O próprio dono do local, que ligou para a polícia dizer que havia um carro abandonado na área de lavagem, ligou também para os jornalistas e deu uma entrevista a dizer como tinha acontecido as coisas. Então, a essa altura, já estava em todo lado e eles tinham medo que os fugitivos também ficassem a saber. A polícia então foi rápida, foram ver as gravações da câmara de segurança e dava para ver que Cassie chegou no local, estacionou o carro e saiu de lá com uma arma na cintura. Enquanto um Cadillac cinzento parou mais à frente e ele entrou no carro e viram que era Vicky a conduzir. Então, para quem até então duvidava, achava que Cassie fugiu e que podia matar a Vicky e desfazer-se dela por algum motivo. Não, gente. Eles estavam os dois juntos. E, para surpresa de todos, eles estavam ali num local que não era assim tão longe do local da fuga, porque toda a gente estava à espera que a essa altura eles estivessem mesmo muito longe. Bom, os polícias então foram atrás daquele carro do Cadillac que agora eles tinham a informação e acabaram por descobrir que ele estava num motel em Indiana. Eles então foram até esse motel e pediram a lista dos hóspedes. E o nome de Vicky Cassie, né, claro, não estava na lista. Mas eles acreditavam que eles tinham que estar no quarto 150 ou 151, tendo em conta o local onde o carro estava estacionado. E eles descobriram que o quarto 150 tinha acabado de pedir uma pizza. Então eles foram lá falar com o entregador e descobriram que ele reconheceu sim as pessoas a quem ele tinha feito a entrega, então ele sabia que era Vicky e Cassie. A polícia agora então sabia que eles estavam lá. Eles estavam a estudar a melhor forma, a melhor abordagem, porque eles estavam armados. Sabiam que Cassie não ia voltar para a prisão sem dar luta. E quanto a Vicky, ninguém sabia o que esperar dela, como ela ia agir naquela situação. Uma das colegas de Vicky até chegou a dizer que ela acreditava mesmo que Vicky não ia tirar uma arma e entrar ali no tiroteio com a polícia. Homens que ela conhecia, que ela sabia que, por exemplo, podia ter ali um pai de família com 3 filhas pequenas.
mas que àquela altura eles já não sabiam o que esperar de Vicky. A polícia então ficou ali a aguardar, só a observar o quarto deles. Eles estavam à espera que a SWAT chegasse num carro blindado para depois negociarem e verem qual seria a atitude que eles iam tomar. Só que, enquanto eles estavam ali à espera, eles viram Vicky e Cassie a sair do quarto onde eles estavam. E acreditam que eles já sabiam que estavam a ser espionados, então eles entraram no carro e queriam fugir. A polícia foi lá, eles pediram para eles parar, mas eles não pararam e começaram a arrancar o carro a toda a velocidade, começaram a fugir. E a polícia começou a persegui-los. Eles repararam que Cassie estava calmo, porque na verdade ele já estava habituado àquela situação, mas vi que estava super nervosa e mexia imenso na cabeça. A perseguição ocorreu por um tempo, até que o carro deles caiu em uma pequena vala. A polícia então foi lá, tiraram Cassie e Vicky continuou no carro. Durante a perseguição aqui, a Vicky acabou por chamar sem querer, ninguém percebe bem, acho que é só na fuga ali. O telefone dela liga para o 911. Então eles acabaram por ter registros do que se passava dentro do carro e dava para ouvir só Vicky a dizer que eles não deviam ter feito aquilo, que eles deviam ter ficado no motel e não sair assim no carro. Dava para ver que ela estava bastante chateada, né, com toda aquela situação. E quando o carro capota e a polícia chega até lá para tentar tirá-los do carro, ouve-se um barulho que parece um tiro. Mas depois, quando o carro parou, a polícia então realmente foi até eles, abriu o carro com o uso de ferramentas, porque não estava a conseguir. Eles conseguiram tirar o Cassie do carro, e ele só pedia para tirarem a Vicky do carro em segurança, dizendo que ela era uma mulher incrível e se referia a ela como minha mulher. Ela dizia sempre assim: a minha mulher é a melhor mulher do mundo, vocês têm que ajudá-la, tirem-na do carro, ela é uma pessoa incrível, ela está bem. Ele perguntava mesmo sempre se ela estava bem. Então a polícia disse para ele se acalmar, ficar ali. Eles foram, abriram o carro e viram que Vicky estava dentro do carro inconsciente, mas ela ainda respirava. Eles viram também que havia imenso sangue, que ela tinha uma lesão na cabeça. Eles então a tiraram do carro, chamaram os paramédicos. Cassie também estava ferido na cabeça, mas era algo menos grave. Ele então também foi examinado e ele estava o tempo todo a perguntar por Vicky, a perguntar se ela estava viva, a perguntar se ela estava bem, como é que ela estava, se tinham alguma informação que lhe podiam dar, e eles sempre lhe respondiam que não sabiam. O diretor da prisão do condado de Lauderdale fez uma videochamada com um detetive de Indiana e viu Vicky no hospital. Viu que ela estava viva e viu que era mesmo ela, tinha que confirmar que realmente era ela. Mas, infelizmente, pouco tempo depois de ele identificar que era realmente a Vicky, ela morreu. Ele foi à casa dos pais dela, queria lhes contar pessoalmente e não queria que eles ficassem a saber aquela informação pela TV ou por outras pessoas ou jornalistas. Ele disse que ele mal chegou à casa dos pais de Vicky, que a mãe dela logo lhe viu e soube pela cara dele o que tinha acontecido e começou logo a chorar imenso. Todas as pessoas que a conheciam choraram ao saber, desde colegas, empregados e até os presos. Todos ficaram muito tristes, pois todos gostavam imenso da Vicky e diziam sempre que ela era uma pessoa maravilhosa que ajudava a todos e se preocupava com todos mesmo. O xerife Dave Wedding
disse que ela disparou em si mesma quando o carro deles teve o acidente. Aquele barulho que nós ouvimos no 911, na chamada, que eu tinha dito que parecia um tiro, era de fato um tiro. O tiro tinha sido na parte de trás da cabeça de Vicky, o que era um sítio estranho. Parecia que tinha sido mais um acidente do que um tiro intencional. Então as pessoas começaram a levantar várias hipóteses. Havia quem dizia que talvez quando o carro captou a arma disparou sem querer. Outras pessoas diziam que podia ter sido Cassie a atirar em Vicky. Mas a autópsia revelou que o tiro foi após o acidente e que tinha sido auto-infringido. Ou seja, tinha sido mesmo a Vicky a tirar. Então várias pessoas depois começaram a dizer que fazia sentido, porque Vicky sabia como era estar na prisão, ela sabia que ela ia ser presa e como ia ser a vida dela enquanto presidiária, então que ela não ia permitir que aquilo acontecesse. Uma opinião assim muito pessoal, eu acho que podia sim ser Vicky a tirar a sua própria vida, porque ela fugiu, saiu dali com Cassie da prisão, num local onde ela viveu a sua vida toda, onde ela conhecia toda a gente. Então eu acho que o medo dela seria agora ter de voltar, não só ser presa, mas ter que encarar toda aquela gente. Pessoas que confiavam nela, que achavam uma pessoa incrível, que a colocavam assim num pedestal. Uma coisa é sair, ir embora e não olhar mais para trás. Mas a ela agora saber que tinha que voltar e tinha que dar uma explicação a todas aquelas pessoas e lhes encarar mesmo, sabe? Eu acho que ela não ia conseguir fazer aquilo porque ia ser muito difícil e ali a solução que ela encontrou era tirar a própria vida. Bom, Casey voltou para a prisão para a segurança máxima. Ele foi acusado de evasão grave e foi indiciado por homicídio por causa da morte de Vicky White. O que eu aqui não consegui perceber, porque em tudo que eu vi falavam em suicídio e depois ele foi indiciado por sua morte. Então algo aqui me escapou. Tentei pesquisar e ter mais informações, mas a única coisa que dizia no documentário era isso, e mesmo em outros lugares, quando eu ia pesquisar, falavam sempre em ferimentos auto-infringidos, ou seja, que tinha sido a própria Vicky, então aqui ficou um bocado confuso. Nesse momento, Cassie cumpre pena de prisão perpétua. A produção do documentário chegou a falar com Cassie por telefone e ele disse que quando eles fugiram, eles pensaram que não iam ser apanhados porque eles tinham dinheiro suficiente para fugir, que foram para o norte à procura de um sítio para ficar, que iam alugar uma caravana velha de 200 a 300 dólares por mês, que iam pagar logo um ano de renda e de eletricidade e ficariam lá escondidos. Ele disse que quando chegaram a Kentucky e num motel, quando ele foi tomar banho, ela colocou a roupa para ele em cima da cama. Ele disse que foi assim a melhor noite da vida dele. Ele a abraçou e disse que a amava e que estava tudo fantástico. Ele disse que na cabeça dele eles eram casados, que apesar de não serem casados na igreja ou no papel ou em nada, ele a considerava a mulher dele. Bom, gente, aqui muitas opiniões se dividem se era algo real da parte dos dois, ou se era mais só o interesse de Cassie, porque há quem diga que achavam que Cassie só fez aquilo tudo para se aproveitar de Vicky. Porque as amigas pensavam que ela estava solitária, sozinha, e se calhar sentiu falta de ter alguém com ela, e Cassie se aproveitou dessa brecha. E Taylor, aquele colega de cela de Cassie, ele diz
que ele acredita mesmo que eles se amavam, que dava para ver, que eles eram capazes de fazer tudo um pelo outro, que eles queriam ficar juntos, que foi assim um encontro de almas e que tudo o que eles tinham feito foi por amor, que isso não é um amor que se vive sempre e que eles foram capazes de ir atrás disso. Bom, gente, aqui há várias opiniões e acredito que vocês nesse momento também tenham a vossa. Escrevam no comentário ou enviem por direct no Insta ou assim o que vocês acharam sobre esse caso e o que vocês pensam sobre tudo isso. É difícil para mim ver e pensar que da parte do Casey afirmar se ele realmente gostava dela ou não, porque ele estava numa situação que realmente, se calhar, ele queria também uma oportunidade de fugir, de sair dali. Da parte de Vicky, obviamente, acredito que ela sim o amava e por isso queria estar com ele, porque era uma mulher que todos diziam assim ser uma mulher exemplar. Foi capaz de abrir mão de tudo, da casa, dos pais, dos amigos, do trabalho, para fugir com Casey, mas ao mesmo tempo eu consigo ver que foi uma mulher que a vida toda só quis fazer o que era certo, certinho, andar na linha e deixar que todos pensassem que ela é perfeita. E ela estava assim muito cansada de tudo aquilo, que ela só queria ir embora e viver uma vida completamente diferente, onde ela podia fazer o que quisesse, sem estar a preocupar-se em agradar a todos o tempo todo, que era o que ela fazia. Então, temos aqui a nossa história de amor de hoje, que começou de uma forma estranha e obviamente não tinha como acabar bem. Mas uma das amigas, que era colega de trabalho de Vicky, disse que um dia, quando ela se reformasse, ela ia sair dali em grande. E ela diz que uma coisa é verdade, que Vicky realmente saiu em grande. Bom, pessoal, esse é o caso de hoje. Espero que gostem, comentem, compartilhem e deixem sugestões de outros casos que vocês querem ver, que querem que eu traga aqui. E fiquem atentos, pois na quinta-feira vai sair mais um episódio que é Explorando o Indicando, com as nossas indicações de filmes e séries. E é isso, vamos continuar juntos a explorar o oculto, mas já sabem, sempre com moderação.